E é com muita alegria que saudamos a todos e a todas por essa oportunidade de, ao nosso lado, desfrutarmos e compartilharmos de ideias e ideais aos quais nos norteiam essa doutrina consoladora. Para iniciar a nossa atividade de hoje, nós vamos ler uma pequena mensagem do livro Psío, de Adeilson Sales. Ele diz o seguinte: escolhas são decisões que têm a ver com as tendências da alma. Todas as escolhas têm perdas, umas maiores, outras menores. A vida é o resultado de todas as escolhas. Podemos escolher o que desejarmos, mas seremos sempre responsáveis pelos resultados. As escolhas são espelhos nos quais nos mostramos como somos. Escolher é revelar tendências, gostos, desejos. A vida é feita de escolhas. Optar por não escolher já é uma escolha. Ninguém é culpado. Somos todos responsáveis pela vida que temos. Essa mensagem nos faz refletir sobre a dinâmica da vida, sobre o sentido da vida e esses caminhos aos quais todos nós percorremos, nessa busca incessante, como diz a música tocando em frente, de compreender essa marcha. Essa mensagem nos faz refletir e lembrar de uma frase do Evangelho, quando diz que onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, as escolhas, como diz Adeilson Sales, elas vão demarcar o resultado que colheremos submetidos aos princípios das leis de ação e reação, ou seja, da lei de causa e efeito, como diz a doutrina espírita. Porque, como disse o mestre, a semeadura é livre, mas a colheita será sempre obrigatória. Então, meus irmãos, nessa vida onde nós buscamos aprender, onde temos a oportunidade de reencarnar, acredite, às vezes tem pessoas que ainda não acreditam nesse mecanismo. A reencarnação é uma lei, assim como a gravidade é uma lei que rege as relações dos diversos planetas, as atrações dentro das forças universais e cósmicas, centrípetas, centrífugas, são leis universais, leis de gravitação. Então, dessa forma, entendendo que as escolhas são muito importantes e que esses momentos que nos voltamos para o estudo do Evangelho, para compreender a vida, possibilite a cada um de nós fazer escolhas mais acertadas. Possibilite a cada um de nós fazer melhores plantações. E as plantações serão as escolhas para que consigamos colher frutos saborosos, frutos maduros dessa nossa capacidade de escolher. E Jesus norteia essa capacidade. Mas aqueles que ainda, a exemplo de nós, como diz ele no final, ninguém é culpado. Ninguém é culpado porque todos nós estamos em constante aprendizado. E a lei da reencarnação nos oferece essas perspectivas e essas possibilidades de recomeçar. Sendo assim, nos preparemos nesse instante, elevemos nossos corações, nossas mentes ao Divino Amigo, para que Ele nos inspire, sentindo a sua presença constante, a sua energia, a sua luz radiante, como diz Amélia Rodrigues, como o alvorecer de um dia primaveril, onde sentimos o sol com aquela dosagem correta, onde observamos a claridade alcançando o brilho das flores. Que esse sentimento invada o nosso ânimo, o nosso íntimo, e perspectivas de coragem,
de fé e, acima de tudo, de superação, para que as nossas sombras, ao raiar desse sol do Mestre, se dissipem e apresentem-se apenas os dons, os talentos que nos proporcionam escolhas precisas na direção da felicidade imperecível. Jesus esteja conosco e o nosso companheiro Marcelo, que irá fazer uso da palavra, seja inspirado por essa espiritualidade, pelos mentores do Amar e de todos que se congregam nesse momento de busca de elevação, meditação, reflexão e prece. Muita paz. Bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui desejando uma boa tarde a todos que estão aqui na sala, como também aquelas pessoas que estão nos acompanhando na nossa plataforma do Facebook. Então, como eu disse anteriormente, hoje temos aqui o nosso convidado especial, nosso companheiro Marcelo Sabac, que é um trabalhador lá do Chico, né? da instituição lá do Palmiúdo, Francisco das Chagas Xavier, né? O Francisco Xavier. Escola Espírita Francisco Xavier. Francisco Xavier, exatamente. Então, o Chico, como é carinhosamente chamado, fica lá no Palmiúdo, e Marcelo hoje vai, né, temos um prazer, uma alegria em recebê-lo, ele vai nos trazer reflexões acerca do tema Renascimentos Libertadores. Esse tema, ele consta na nossa pauta central do mês de novembro, que é o tema Reencarnação, Minha Vida na Outra Vida. Então, Marcelo, fica à vontade, a palavra é sua. Ok. Então, boa tarde a todas e todos. As mulheres são a maioria? São, acho que sim, né? Entrou. Sejam bem-vindas e bem-vindos, tá? E agradecendo já o convite de Joilson para a gente estar trabalhando essa temática que a casa está trabalhando, desenvolvendo vários desdobramentos, né? Que é o tema Renascimentos Libertadores. Aí eu aproveitei e dei um subtítulo, né? Que é Aprofundando Novas Perspectivas, para a gente pensar juntos, certo? A gente está aqui fazendo nesse formato virtual, que por mais que seja essa a nossa alternativa, eu já tô doido para que isso acabe, viu, Joilson, para a gente voltar a ter esse contato mais olho no olho, voltar a ter esse contato mais presencial com as pessoas, com as devidas medidas de segurança, claro, né? Mas essa virtualidade, por outro lado, também permite que a gente possa alcançar espaços maiores, né? Uma quantidade de pessoas maiores, porque a gente pode, de onde estiver, com a facilidade dos celulares, acessar esses conteúdos e poder refletir junto com a gente. Então, hoje, repetindo, a gente vai falar sobre Renascimentos Libertadores, a qual eu dei o subtítulo de Aprofundando Novas Perspectivas, para a gente provocar algumas reflexões, alguns pensamentos, e, com mais calma, aprofundando, revendo essas colocações que a gente vai trazer hoje aqui, para cada vez mais ir aprofundando a nossa reflexão, porque o Espiritismo, ele tem bem essa característica, tá? Ele tem essa característica de propor aprofundamento. Ele, desde o seu início, ele já nasce em uma prática de aprofundamento, de enraizamento. Kardec, desde o início, quando ouve falar naquela época, né, os fenômenos das mesas girantes, as primeiras comunicações com os espíritos, ao passo onde muitas pessoas estavam vendo o divertimento, ele vai sistematizar, ele vai olhar com calma, ele vai procurar se apropriar daqueles acontecimentos para se aprofundar. Outros pesquisadores também
mas de fato Kardec foi a pessoa que mais sistematizou toda essa organização de acontecimentos que estavam ocorrendo naquele período lá no século XIX, na França e em outras partes do mundo. Então, logo o espiritismo já surge em uma proposta de enraizamento, de aprofundamento. E eu estou falando isso porque, muitas vezes, quando eu estou expondo algum tema, eu estou trazendo alguma reflexão, eu não trago, ou eu prefiro não trazer soluções, tá? Eu prefiro pegar aquele ponto que nós estamos, ou aquela temática, e tentar mergulhar, tentar ir um pouco mais fundo, tentar ir ir além, tomando como referência esses postulados espíritas. E hoje a gente vai se deter em um deles, que tem muito a ver com a nossa temática, que é o princípio da reencarnação. Tá? O Espiritismo tem alguns princípios, digamos assim, básicos, alguns fundamentos que vão ajudar o Kardec a construir o corpo dessa filosofia. E, dentre esses vários, a gente vai tomar um hoje, que é o princípio das reencarnações. Tá? E esse princípio das reencarnações vai dizer que nós, em uma jornada evolutiva, em uma jornada progressiva espiritual, nós passamos por diversas imersões na matéria. Tá? Nós passamos por, usando o termo que a gente utiliza dentro do espiritismo, nós passamos por encarnações. Aliás, não só no espiritismo, como em outras correntes espiritualistas também, a encarnação ou a reencarnação é um princípio muito comum das correntes espiritualistas. E o espiritismo, sendo uma delas, vai se debruçar sobre esse princípio para tecer uma série de raciocínios, uma série de reflexões, uma série de comentários e perspectivas de pensamento. Por isso que eu trouxe um subtítulo ao qual eu chamei de Aprofundando Novas Perspectivas. Tá? Esse princípio da reencarnação está bem ligado ao desenvolvimento do indivíduo, porque ele vai dizer o seguinte: primeiro, isso que eu falei, né, que nós fazemos várias incursões na matéria ao longo da nossa existência. A gente tem um momento em que nós surgimos e, ao longo dessa existência, ou ao longo dos anos, como a gente queira, a gente vai, de período em período, encarnando. Ou seja, tendo uma experiência nessa matéria mais densa, né? Essa matéria que eu costumo chamar de uma matéria onde o nível de materialidade, onde as moléculas estão tão agrupadas, estão tão condensadas, que a gente não consegue atravessar, né? A parede aqui eu não consigo. A minha composição molecular no meu braço, no meu corpo, não consegue atravessar essa parede, devido ao grau de agregação ou agregamento dessas moléculas. Esse é o nível mais denso da matéria. E existem outros níveis de agrupamento molecular mais sutis que, a depender de qual a gente se encontre, nesses mais sutis, a gente vai conseguir penetrar essa parede. Tá? A gente vai ter uma maior mobilidade entre essas moléculas. Então, essa reencarnação que a gente fala aqui no Espiritismo significa essa imersão nessa matéria mais densa. Tá? Vamos colocar assim. A gente tem uma vida no plano espiritual, ou em uma matéria menos densa, mais fluida, menos condensada, e de época em época a gente encarna através do nascimento, através do parto, através da gestação, para fazer uma experiência nessa matéria mais densa. É justamente aí que se dão as reencarnações. Tá? Isso são apenas alguns conceitos básicos, algumas ideias primordiais para a gente poder ir pensando essa temática que é o renascimento libertador, ou reencarnações libertadoras. Porque renascimento a gente pode considerar como um sinônimo de reencarnação. Tá? Visto que é através do renascer que a gente, estou falando aqui agora do ponto de vista biológico, tá? É através do renascer que a gente vai
caminhando nas várias jornadas encarnatórias. Nesse processo que eu falei de existência, que a gente tem um início, tem um momento que a gente é criado, que a gente surge, e através de experiências nos vários níveis de matéria, daquelas mais densas, que são as encarnações, até as mais sutis, que é o que no Espiritismo a gente chama de erraticidade, esse período que a gente está no plano espiritual, plano, assim, uma forma de dizer, tá? A gente geralmente utiliza muito essa palavra, a gente entre uma encarnação e outra, esse plano espiritual que nós também vivemos, é o período de erraticidade, período entre uma encarnação e outra. Então a gente vai encarnando, ou renascendo, retornando para essa vivência de uma matéria mais sutil nesse plano espiritual, reencarna de novo, ou renasce de novo, várias e várias vezes, tanto quanto forem necessárias para cumprir um objetivo, ou alguns objetivos, melhor dizendo. De repente um objetivo mais geral e outros objetivos mais particulares, mais específicos. Tá? Então, a gente não vai entrar nesses vários detalhes desse processo reencarnatório. Para isso, a gente tem os grupos de estudos na Casa Espírita, e nos vários agrupamentos que se debruçam para estudar a reencarnação. Mas a gente já parte dessa noção, ou desse princípio, que a reencarnação é um processo inerente ao nosso existir, ou seja, é um processo que faz parte da nossa existência, e esse processo significa dizer que a gente vai fazer, nós, seres espirituais, iremos fazer incursões nessa matéria mais densa, iremos renascer para cumprir objetivos maiores e objetivos específicos. Certo? E a partir daí, a gente vai começar a pensar de uma forma mais específica, a partir dessa compreensão de que a reencarnação é algo inerente ao nosso existir, é algo que faz parte do nosso processo de desenvolvimento espiritual, certo? A gente vai começar a pensar em reencarnações libertadoras ou renascimentos libertadores, certo? Então, repare, renascimentos libertadores aprofundando novas perspectivas. Eu trouxe o princípio da reencarnação como um princípio que faz parte do nosso existir, faz parte, é algo contido no nosso processo de vida, tá? Considerando aqui a nossa vida como uma vida espiritual, a vida de nós espíritos, e que perpassa por uma experiência material, ou de uma matéria mais densa, através dos renascimentos, das reencarnações. Mas eu também quero firmar outro princípio, que é o seguinte: precisamos nos libertar. Tá? Por isso que o tema é renascimentos libertadores, aprofundando novas perspectivas. Precisamos nos libertar. Por que, Marcelo, você está trazendo essa afirmação e está dizendo que a gente precisa se libertar? O que é que está acontecendo com a gente que está nos deixando presos para haver uma necessidade de libertação? Tem algo, de fato, que está nos atrapalhando, nos incomodando, nos dificultando o existir, que a tal ponto de a gente necessitar de uma libertação? Sim. Sim. Tá? É esse princípio que eu vou adicionar ao princípio da reencarnação. Nós precisamos nos libertar. Mas se libertar de quê? Tá? Acho que quem foi que falou algo foi... Acho que não, né? Ah, não. Acho que foi Carla que entrou. Foi Joilson que falou? Não. Pode prosseguir. Ah, tá bom. É que ele dá um bipzinho aqui. Acho que foi... Entrou uma pessoa. Certo? Então eu vou trazer agora esse outro princípio para a gente pensar. Precisamos nos libertar. Mas nos libertar de quê? Eu estou trazendo que a gente precisa se libertar, significa que tem alguma coisa que está nos aprisionando, certo? O que seria isso? Tem uma série de coisas. Como o nosso tempo aqui é curto, e geralmente eu digo que essa nossa proposta de palestra, de doutrinária, é fazer uma provocação para que a gente aprofunde, eu trouxe 4 elementos para a gente pensar. Tá? 4 fatores de aprisionamento, vamos dizer assim, que precisamos
refletir, precisamos aprofundar para produzir novas perspectivas. Tá? Eu estou dizendo, repetindo, que existem 4 fatores que eu separei hoje aqui, que têm nos causado aprisionamentos, necessitando, por isso, libertações através de renascimentos. E até então, até agora eu falei do renascimento biológico, o renascimento da reencarnação, aquele que a gente volta ou a gente faz uma imersão no corpo físico, na matéria mais densa, para atingir objetivos gerais, objetivos mais específicos, certo? A gente encara com esse propósito que está ligado à nossa caminhada de desenvolvimento espiritual, certo? Existe, Joyce falava no início através da mensagem, ou nos comentários iniciais, de certa legislação que rege o universo. Existe uma série acho que a palavra é essa mesmo, leis organizacionais, né, que vão organizar a existência do universo, no qual nós fazemos parte. E uma dessas leis diz que a gente evolui. O Espiritismo vai sistematizar isso dizendo o seguinte: olha, nós nascemos simples e ignorantes, só que a gente vai progredindo e vai alcançando vários níveis de sabedoria e vários níveis de complexidade. Complexidade não no sentido de difícil, de dificuldade, no sentido que habitualmente te dá a palavra, mas no sentido de complexos, sentido etimológico da palavra, que significa os vários elementos que compõem um conjunto. Então, a gente é lei universal, uma dessas leis diz que a gente progride, a gente nasce no estado rudimentar, um estado simples e tal, mas a gente vai progredindo ao longo do tempo, ao longo das encarnações, ao longo dos renascimentos, até não, para ir ampliando, porque isso não tem um fim. Esse propósito dessa progressão é a gente expandir a nossa sabedoria, é a gente expandir a nossa complexidade, certo? E aí eu trouxe que faz parte desse processo essa imersão na matéria. E 4 elementos eu pensei interessante para a gente discutir, 4 elementos que têm causado esse aprisionamento dessa nossa progressão, dessa nossa caminhada espiritual. 4 fatores que, a meu ver, nas minhas reflexões, têm gerado aprisionamentos para a gente. Um deles, aliás, eu vou falar dos 4 e depois eu vou rapidamente desdobrar um pouquinho. São eles: a massificação da ideia materialista, que é uma ideia limitante, tá? As ideias fixas seria um outro. O medo excessivo seria o terceiro. E o 4, a satisfação, tá? A mesmice ou satisfação. Eu vou rapidamente desdobrar esses 4 pontos para a gente passar para dar prosseguimento nas nossas reflexões. A gente vive ainda, mesmo estando no século XXI, mesmo sendo um país que estatisticamente tem um grande número de cristãos, evangélicos, espiritualistas e tal, a gente ainda é muito dominado ou massificado por ideias materialistas, certo? Ideias em que vão defender o excesso de preocupação naquilo que é passageiro, por exemplo. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, para a gente entender o que é essa massificação do materialismo. Se a gente andar pela nossa cidade, cada um nos seus espaços, e a gente for observando as propagandas de outdoor, ou até mesmo as propagandas que a gente vê nas mídias, nos rádios e tal, raramente a gente vai ver e ouvir propagandas que falem de coisas imateriais. Por exemplo, dificilmente a gente vai ver na rua um outdoor que diga assim: ame mais. Ou então assim, seja mais fraterno. Seja mais amigo.
fraternidade, amor e amizade são coisas imateriais, impalpáveis. Tá? São coisas que não geram, por exemplo, rentabilidade para um sistema capitalista, por exemplo. Por isso que é tão difícil a gente ver propagandas e outdoors e recados na mídia que versem sobre aquilo que não é físico. A gente vai ver lá, lançamento imobiliário tal, lançamento automobilístico tal, último celular da geração tal, sonho da casa própria. Coisas que são importantes para o nosso existir, mas que não são exclusivas para o nosso existir. Tá? Não há exclusividade nessas aquisições. Ou seja, elas não são as únicas necessárias para o nosso existir. Mas a gente não vê essas mídias, essas propagandas versarem sobre coisas que não são palpáveis. Por isso, eu sou levado a afirmar que existe uma massificação de uma ideia materialista. Certo? Tá? Então, eu poderia dar vários outros exemplos aqui, mas não é isso o meu foco. Eu só estou trazendo uma espécie de ideia de que a massificação materialista é um elemento que nos aprisiona. Tá? O nosso foco de discussão aqui é esse. Um outro elemento que nos aprisiona ou são as ideias fixas. Tá? Se a gente não tiver cuidado, ou não fizer um trabalho de parar para pensar, para refletir acerca das coisas das ideias que nos movimentam, a gente, em geral, está reproduzindo ideias de muito tempo atrás. Nós, seres humanos indivíduos, às vezes nem percebemos que estamos tão certos de algumas ideias que não temos o costume de ter uma prática, por exemplo, filosófica. Um comportamento filosófico que é muito importante para o espiritismo, por sinal. Kardec foi muito filosófico para formar, sistematizar o espiritismo. Uma ideia básica filosófica é você estar sempre se questionando. Mas não você ficar o tempo todo em dúvida. Não, é você estar sempre passando pelo crivo da razão as ideias que você sempre carregou. As ideias que você sempre carregou. E isso tem gerado uma série de conflitos. Certo? Também não é o meu propósito aqui aprofundar sobre isso, porque também isso aqui daria uma outra doutrinária. Estou trazendo o segundo elemento, o segundo fator que tem nos causado, tem nos trazido aprisionamento. Para a gente entender a importância, a necessidade de renascimentos libertadores, aprofundar novas perspectivas. Um terceiro elemento que tem também nos causado muito aprisionamento são os medos excessivos. Tá? Ter medo é uma emoção básica, o medo é uma emoção básica, todo mundo tem medo, faz parte da nossa constituição psíquica, porém o medo excessivo, que muitas vezes nós temos, inclusive eu sou o portador desses elementos todos aí, eu estou falando, não é como se eu não fosse a pessoa, não, eu sou uma pessoa dessa daí, tá? Que estou nesse processo de fazer esse trabalho comigo mesmo. Esse medo excessivo vai também se configurar como um aprisionamento desse nosso processo de progressão, de caminhada espiritual. Tá? Também não vou aprofundar, eu quero trazer agora o quarto, que é a ideia de satisfação. Tá? A satisfação pode, e muitas vezes um elemento de aprisionamento, porque quando o indivíduo está satisfeito, ele para de caminhar. Tá? Basta a gente estar satisfeito com alguma coisa, que a gente tem uma tendência a dar aquilo como suficiente. Só que a nossa natureza, ela não é uma natureza que se esgota em algo. A natureza nossa de seres espirituais é uma natureza progressiva, expansiva. É uma natureza que vai constantemente caminhar na direção da expansão. Então, se a gente chega em um lugar, eu já sei, eu já li o livro dos Espíritos, eu já sei,
Eu já não preciso mais estudar, estou satisfeito com o que eu aprendi. É perigoso. Tá? Isso pode, e muitas vezes o é, repito, uma espécie de aprisionamento. Então, dado essa... elencado esses 4 elementos, massificação da ideia materialista, as ideias fixas, o medo excessivo e essa satisfação ou mesmice, eu começo a passar agora para o outro, essa parte final, essa segunda parte da nossa reflexão, que é o seguinte: esse renascimento, que até então nós falamos, tem a ver com o renascimento biológico, tá? Só que eu quero agora adicionar a esse renascimento, a essa reencarnação biológico, o renascimento de si. Como assim, Marcelo, o renascimento de si? O renascimento de si foi uma ideia que eu criei para essa, pensei para essa nossa conversa, que é o seguinte: é um renascimento que você não precisa necessariamente morrer, desencarnar, né? Morrer, como a gente fala no popular, desencarnar para reencarnar de novo, passar por uma gestação para reencarnar de novo. Esse renascimento que eu vou, a partir de agora, falar é um renascimento mais metafórico, que é o renascimento de si mesmo. É você renascer de ideias ou de elementos, de práticas que te aprisionem. É uma espécie de audácia, digamos assim. É uma espécie de desafio para a gente pensar como a gente pode renascer já estando nascido, já estando encarnado. Como é que eu posso renascer de uma massificação de ideias materialistas? Como é que eu posso renascer de ideias fixas? Agora, falando isso para agora. Uma ideia prática. Como é que eu posso renascer de um medo excessivo? Como é que eu posso renascer da satisfação que muitas vezes eu tenho das minhas conquistas? Tá? Renascimento pelas encarnações, sim, isso a gente viu, essa reencarnação biológica. Mas também podemos renascer de nós mesmos. Eu estou provocando a gente aqui para entrar em uma reflexão, que em outras palavras seria o seguinte: o velho eu versus, mas não esse versus daquele combate habitual que a gente conhece, um combate mais salutar, um combate mais saudável, entre o velho eu e o novo eu. A necessidade que nós temos de nos libertar de elementos que nos aprisionam. Por que eu estou trazendo essa provocação? Repare que a encarnação, esse processo biológico, mais biológico da encarnação, do renascimento, isso já está na legislação. Tá? Isso vai acontecer. A gente vai morrer um dia, claro, todos nós vamos desencarnar. Estou usando aqui a palavra morrer no sentido de abranger o termo mais popular, mas essa morte não é uma morte no sentido de extinção da vida, e sim, por isso que a gente prefere o termo desencarnar, porque isso significa mudança de estado, mudança de vivência. A gente sai de uma vida mais material para uma vida menos material, ou a vida espiritual. Essa tá na legislação, que é obrigatório acontecer. Mas você sair de uma velha perspectiva para entrar em uma nova perspectiva, pode acontecer ou não. Vai depender da nossa disciplina, do nosso interesse, da nossa perseverança em um processo de espiritualização. Por exemplo, em um processo de espiritualização. A gente pode chamar isso também de autorrenascimento. Autorrenascimento. Aquele renascimento que não está na legislação divina, mas que você se determinou: olha, a partir de hoje eu quero rever as ideias materialistas que eu porto. A partir de hoje eu quero rever as minhas ideias fixas. A partir de hoje eu quero rever esse meu medo excessivo. A partir de hoje eu quero rever, eu quero sair desse estado de satisfação que está me paralisando. E isso, pessoal, aí eu vou trazer
vou dialogar um pouco com o Roberto Crema, que é um autor espiritualista que eu gosto muito. Ele vai dizer o seguinte: olha, ninguém se liberta sozinho e ninguém liberta ninguém. Ou seja, o processo de libertação ele está relacionado às nossas inter-relações, certo? Esse é o processo coletivo. Sabe por quê? Porque às vezes, por exemplo, a questão das ideias fixas que eu trouxe, às vezes precisa que um indivíduo, uma pessoa, outrem, chegue para você e fale: Marcelo, você está o tempo todo com essa ideia. Isso não cabe, não faz sentido. Isso aconteceu comigo recentemente. Aliás, acontece com a gente frequentemente. Mas a questão, nós estamos atentos, nós estamos abertos para ouvir essas advertências que nos chegam de fora. E olha assim, cada um desses 4 elementos que eu trouxe, a gente poderia desdobrar em uma discussão bem mais ampla. Mas o que a gente está querendo falar aqui agora é que existem elementos, eu materializei 4 para a gente ver que existem elementos que têm nos aprisionado e necessitamos urgentemente promover renascimentos que nos libertem desses aprisionamentos. Esse autorrenascimento que eu estou provocando a gente pensar precisa ser entendido dentro dessa perspectiva de que 2 grandes perspectivas. A primeira é que nós somos seres espirituais que estamos em uma caminhada de expansão, tá? A gente surge em estado mais elementar e vai expandindo consciência, expandindo habilidade, expandindo inteligência, expandindo complexidade. E o outro princípio é que nesse processo a gente reencarna, tá? Faz parte da legislação universal, faz parte dessa organização de progressão espiritual, a gente reencarnar na matéria física, ou a matéria mais densa. Porém, além dessa reencarnação, além desse renascimento, a gente necessita promover renascimentos de outras coisas. Nós precisamos ser protagonistas da nossa libertação. Porque, assim, se a gente for ficar esperando o outro, ou elementos externos, fatores externos, tudo bem, eles podem até acontecer. Mas quando é a gente que toma a iniciativa, esse mesmo processo acontece de uma forma muito mais significativa, de uma forma muito mais sólida, consistente. E aí é o seguinte, esse autorrenascimento, ou esse renascer de si mesmo, que é esse renascimento metafórico, esse renascimento que a gente está constituindo aqui agora, que não é o físico, é um renascimento de aprisionamentos como esses 4 que eu trouxe, renascer das ideias materialistas que constantemente nos invadem. E até mesmo a gente postava, né? Eu estou falando isso porque às vezes a gente está assim: Marcelo, mas peraí, você está exagerando. Eu já frequento centro espírita, eu já li as obras espíritas, eu faço parte do grupo de estudo, eu vou para a mediúnica, eu já estou espiritualizado. Não. Eu até me arvoro a dizer que não, tá? Esse processo de espiritualização é um processo que leva muito tempo, muitas reencarnações biológicas, certo? Então, Joana de Ângeles, não sei se é Joana de Ângeles ou se é Hermance Dufour, ela vai trazer em uma de suas obras a seguinte frase. Ela diz assim: olha, nós estamos ainda com ímpetos de iluminação frente a uma vastidão de escuridão. Tipo assim, a gente tem uma vivência muito grande nessas ideias que nos obscurecem, que nos aprisionam, e ainda pouca, uma fagulhazinha de conscientização, de espiritualização. Então a gente está assim, mais nos momentos iniciais desse processo. Para que a gente chegue nesse renascimento, a gente precisa. Aqui eu vou trazer agora um desafio, uma ideia bem difícil, talvez. A princípio possa ser que não, mas quando a gente vai colocar isso em prática, a gente vai vendo como isso é delicado. Para a gente renascer, ou para a gente promover renascimentos libertadores em nós mesmos, a gente precisa deixar morrer. Deixar ir. Isso não é fácil. Vocês querem ver? Vou falar em cima dos elementos que eu trouxe, né?
A gente às vezes se acha muito espiritualizado, já muitas vezes cristãos e tal. Mas pegue um objeto material seu e doe. Ah, Marcelo, peraí. Eu faço isso, eu pego as minhas roupas que não servem mais, eu pego as coisas que não servem mais e dou. Não, não tô falando disso não. Isso é bom que se faça também. E é o estágio mais inicial. Pegue uma coisa que você tem apreço e compartilhe ou doe para alguém que está mais necessitado do que você. Faça um exercício desse. Por exemplo, para mim, falar de mim, né? Que aqui agora cabe eu. Eu tenho um apego, uma energia de apego aos livros, aos meus livros, por exemplo. Muitos eu já nem vou mais revisitar, porque foram livros que eu, em momentos que eu estava em uma perspectiva e agora estou em uma outra, mas eu quero que ele fique ali na estante. Para quê, Marcelo? Para quê? Já tentei fazer o exercício de pegar e doar. Não, ainda não tive sucesso. Então, só para a gente ver como deixar morrer um comportamento, uma ideia, um medo, uma satisfação, um apego, não é simples. E para renascer, só renasce quando se morre. E, inclusive, Roberto Klima vai trazer essa. Kardec também, de uma forma mais indireta, vai trazer essa ideia que Roberto Klima fala de forma bem taxativa. A gente precisa morrer, mas a questão é que a gente não quer morrer. A gente não quer abrir mão. A gente ou ainda não consegue, às vezes até quer, mas ainda não consegue. E é natural. É natural esse descompasso, querer e não conseguir. Faz parte desse processo que é progressivo. Se a gente for imaginar em etapas, é uma das etapas a gente querer algo que a gente ainda não consegue fazer. Essa espécie de contradição que Padre Fábio de Mello chama a atenção da gente é um elemento que nos torna humano, que nos faz seres humanos. Mas porque isso nos faz humanos, a gente vai parar aí? Não. A gente não deve parar ali na contradição. A gente deve empreender esforços para superar essa contradição. Poxa, eu quero algo que eu ainda não consigo ser. Eu até falei lá no Centro Espírita, fizemos uma dinâmica e eu disse que, pelo menos para esse ano, eu ia ser isso. Mas eu passei, agora eu estou vendo que eu fiz tudo diferente do que eu falei. Isso é natural. Mas a gente não pode ficar aí. Não deve ficar aí. Ficar apenas na contradição, ficar apenas no lamento. A gente precisa empreender isso na companhia do outro. Estratégias, práticas, reflexões. E aí elas são diversas para a gente superar essas contradições. Para a gente promover esses renascimentos libertadores, mais do que encarnar, precisamos ressurgir. A gente precisa ressurgir. Por que mais do que encarnar, Marcelo? Porque encarnar isso já vai acontecer. Você um dia vai retornar para a pátria espiritual. Você vai desencarnar. E depois você vai encarnar de novo. Tá? Então isso já vai acontecer. Então, mais do que reencarnar, a gente precisa ressurgir. Ressurgir de quê? Ressurgir de nós mesmos. Ressurgir da ideia fixa que portamos. Ressurgir do medo excessivo. Ressurgir da satisfação que nos paralisa. Ressurgir da massificação ou da ideia materialista que a gente ainda porta. Joilson, eu tenho até que horário? Me diga aí para ver como é que eu... Você tem 2 minutos, cara. Subiu a plaquinha, 12 minutos de acréscimo. Só? Eu quando pego essas temáticas, eu gosto de ficar mergulhando. Mas assim, esse processo de libertar, ou de ressurgir, de renascer, enquanto estamos aqui agora, nessa encarnação, nessa preciosidade de oportunidade que é essa encarnação que temos, que estamos, a gente precisa entender que, ao promover essas libertações, a gente está se conscientizando, a gente está se educando, a gente está se espiritualizando, a gente está se solidarizando, a gente está se integrando, a gente está se autoconhecendo e a gente está promovendo a caminhada que faz parte do processo. Não é fácil promover esses ressurgimentos.
Por isso que na mitologia tem a figura da fênix, né? E essa figura é bem importante, porque é aquela força ou aquela entidade que vai às cinzas, que se desfaz para ressurgir. E nessa embate, ou nesse bom embate, nesse bom combate que a gente deve empreender entre o eu velho e o eu novo, a gente precisa fazer isso junto com o outro, num relacionamento com o outro, e num processo de autocompreensão e autoamor, tá? Sem olhar pra gente como, poxa, pra aí eu não consegui, poxa, eu tô ainda pecando nisso, eu já sou espírita, eu já sou espiritualista, eu já faço palestra, isso, aquilo, e tô... Essa flagelação, essa autocondenação não vai ajudar, só vai atrapalhar, tá? A gente vai abraçar a nós mesmos, mas a gente vai também empreender movimento, vai nos movimentar para alcançar libertações ou a libertações desses aprisionamentos ou de vários outros. Eu trouxe hoje 4. Vários outros que a gente percebe ou classifica como prioritário na nossa caminhada, para que a gente se desenvolva, para que a gente faça aquilo, atinja aquela proposta que nós, de fato, fomos criados, que Jesus várias vezes enfatizou, que é fazer brilhar a nossa luz. Ou seja, nós somos indivíduos potentes, expansivos, mas precisamos fazer brilhar essa luz. Tá? Jesus não disse, vem aqui que eu vou fazer a sua luz brilhar. Não, é fazer brilhar a vossa luz. Então, quando a gente nos liberta, e não precisa ser tudo de uma vez só, tá? Esse processo, ele é gradual, ele é devagarinho, mas ele precisa ser constante. A gente renasce, tá? A gente inverte, em vez de ter renascimentos libertadores, quando a gente se liberta, a gente renasce. A gente se torna um indivíduo melhor, a gente se torna um indivíduo mais consciente, mais educado, com maiores possibilidades, mais belo, mais bela, mais autossustentável, mais espiritualizado. E um processo que nunca se finda. Tá? Quando a gente vence esses aprisionamentos, a gente vai agora enfrentar outros aprisionamentos mais sutis, que também nos alçarão, nos elevarão para patamares mais elevados, e assim sucessivamente. Então, pessoal, agradeço, tá, esse momento que a gente teve, esses 50 minutinhos que a gente teve aí para trazer uma provocação. Costumo sempre dizer isso, viu, Jorge? Que esses instantes servem para a gente trazer uma provocação de uma reflexão, tomando o Espiritismo como fundamento, o Espiritismo que concede elementos importantíssimos para a gente, bem sólidos, para a gente refletir sobre diversos aspectos importantes para a nossa vida, tá? Então, muito obrigado e espero que a gente caminhe sempre juntos, certo? Valeu! Maravilha, Marcelo, você trouxe aí um trocadilho. Você falou que você trocou renascimentos libertadores, talvez por libertações renascedoras, certo? Então, você fez aí uma troca, mas foi muito bacana as suas provocações. Nós temos ainda aqui um tempo para o pessoal da sala, eu estou também dando uma acompanhada aqui na plataforma, ver se as pessoas têm alguma pergunta, porque tem pessoas assistindo no Facebook. Mas foi muito bom a sua viagem, né? Sua viagem foi muito bacana, e quando você viajava aí, eu me lembrei de Buda, né? Quando ele fala do sofrimento, você falou do aprisionamento, Buda fala do apego e do desejo, e está nesse viés aí, né? Desses argumentos que você elencou. Eu me lembrei de Isaac Newton, quando você falou aí de que você está na inércia, mas que vem uma força exterior para colocar você em movimento, ou quando a gente está no outro caminho, também vem uma força para a gente levar para outro caminho. Mas eu vi aqui, sim, na sala, aqui tem a Dona Rúbia, tem o Carla, tem o Gênesis, tem Dona Meirinha. Dona Meirinha, grande abraço, viu, Dona Meirinha? Com a saudade aqui, que o coração tá chorando aqui, a senhora querendo ouvir sua voz para dar aquele glória a Deus, certo? Mas tudo bem. Alguém tem alguma pergunta aí para o nosso, alguma colocação para o nosso companheiro Marcelo? Senão
Se ninguém perguntar, eu que vou perguntar para vocês, viu? Pode sabatinar, Marcelo. Não, é uma espécie de pergunta assim, didática, que eu também sou bem taurino, o taurino é bem prático, gosta muito das coisas que gerem uma prática. Que é o seguinte, desses 4 elementos, ficou uma espécie de exercíciozinho pra gente aí, né? Desses 4 elementos que eu trouxe, né? Essa materialidade que a gente porta, a ideia fixa de algo, medo excessivo de alguma coisa, ou a satisfação que muitas vezes nos paralisa. Qual desses aí, desses 4 elementos, imperam mais atualmente na gente? Por exemplo, eu dei o meu caso aqui dos livros, né? Eu ainda estou me trabalhando. Tem muitos livros meus que estão por aí. Isso tem. Mas não foi assim que eu, tranquilamente, super de boa, não, leve aqui, tá. Não é assim. Eu ainda dou assim, a cara tá um sorriso enorme, mas o coração aqui dentro, não, me dá de volta. E pra quê? Pra que eu tô com a prateleira cheia de livro aí? A letra parada não é tão eficiente, a letra precisa circular. Enfim, foi um exemplo que eu trouxe para mim, né? Desses 4 elementos aí, qual é que atualmente estaria nos desafiando mais? Tá? É uma pergunta para cada um internamente refletir, mas eu tenho alguma ideia fixa e essa ideia que eu digo que é fixa, por mais que eu a classifique como excelente, como coerente, de fato, ela assim o é? De fato, ela não precisa renascer, ressurgir? Se você passa por esse crivo e ela se mostra sólida, tudo bem. Mas se não, é uma ideia. Então, qual desses 4 elementos aí? Eu perguntaria para que vocês respondessem internamente. Estariam nos desafiando. Você me lembrou agora dos alquimistas, né? Terra, fogo, ar e água, né? Aqueles 4 elementos, entendeu? No questionamento acerca das questões desses itens aí que você elegeu como contraponto dessa libertação. É muito interessante. E quando você falava também, como eu falei, eu fiz uma viagem em Buda, em Newton e também em Jesus. Eu me lembrei também daquele diálogo emblemático de Jesus e o príncipe dos fariseus, Nicodemos. Quando ele vai lá, procura o mestre na calada da noite e pergunta, dizendo que ele sabe que Jesus é diferenciado. Aí Jesus já de bate pronto diz assim, não, tem que nascer de novo. E aquele diz assim, mas você é doutor, não sabe isso? Ele diz, mas como é que eu vou nascer da barriga de minha mãe? Então, embora, como você bem colocou com muita precisão aí, a lei da reencarnação, mas a lei, ela tem como objetivo, e isso é elencado na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, o Espírito de Deus impõe a encarnação para fazer chegar à perfeição. Então, é todo esse desdobramento, como você citou, foi bem feliz aí, dos renascimentos, que não são apenas a volta do espírito à vida corporal, mas a volta do espírito à vida corporal, ela vai ter embrulhado esse objetivo, né, do renascer. Tem uma reflexão até que está no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, capítulo 56, que é um rótulo assim, que é Emmanuel, não é isso? Ele diz assim, não ouvides a assertiva do mestre, aquele que não nasceu de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí ele complementa, renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Exato. Então, Eu conheci esse trecho aí de Emmanuel não, mas antes foi na mesma viagem. foi sim. Foi bacana. Porque, além desse renascimento físico, biológico, da lei, a gente precisa promover esses renascimentos de perspectiva, renascimento de ideias, renascimento de sentimentos.
renascimento de emoções, renascimento de sonhos. Sonhos, mas, Marcelo, você há de convir que o renascimento da lei, ele objetiva esse renascimento que você está falando. Muito embora, como você diz, ele objetiva isso, esse que você falou, do renascimento, das ideias, enfim. Isso aí a gente pode fazer uma analogia, né? Nós temos aqui, né, temos pessoas que são educadoras, então todos que vão à escola têm um objetivo do crescimento, da instrução, da educação. Mas, obviamente, nem todos que vestem uma farda, eles vão para a escola com esse objetivo, ou se distraem, né? Então, é uma analogia com a vida, com a encarnação, com o sentido desse propósito que você citou, não é isso? É isso, porque, assim, em geral, talvez desses 4 pontos, o mais delicado é a massificação das ideias materialistas. Porque, como eu citei, ela está sistematizada pelo capitalismo. Sem objeto material, o capitalismo não sobrevive. E se ele está em pé, desde lá da Revolução Industrial, ou até mesmo um pouco antes, até hoje, ele precisou colocar nas nossas cabeças que você precisa ter, ao invés de ser. Tá? Se você não tiver bens materiais, que eles são importantes, repito, mas não são exclusivos. E é isso que é a massificação materialista, que é alimentada pelo capitalismo, por exemplo, por outras correntes também, outras coisas. Vai dizer pra gente que você precisa ter, vale o que você tem, e a gente vai viajando nessa ideia. Exatamente. A gente vai deixando essa ideia de ser. Quem tem mais vivências, mais renascimentos no Oriente, por exemplo, está menos, em geral, menos massificado com essas ideias do que nós aqui do Ocidente. Por exemplo, o princípio de reencarnação para um indiano é muito mais simples de se entender do que aqui para gente, ocidentais, por exemplo. Se a gente for, você falou aí de uma... Você foi lá para um lugar que tem a ver com a Índia, que você falou de Buda, tal, tem a ver com essa região ali do Tibete e tal. Para essa galera, as ideias do ser em detrimento do ter são muito mais fortes do que aqui pra gente. Na Índia tem, por exemplo, um festival, que agora esqueci o nome, mas é um festival, só pra gente ter uma ideia. A Índia já é lotada de gente. Nessas final de semana, que são 3, 4, 5 dias de festival, ela quase que duplica a sua quantidade de gente. Porque muita gente vai para lá para ver justamente diversas pessoas que levam a prática da abstenção dos bens materiais muito mais a fundo, como os sadhus, por exemplo. Sadhus são pessoas que não têm nada, não tem casa, não tem só uma roupa para cobrir o corpo, uma roupa na cor laranja para simbolizar desprendimento. E essas pessoas, nesse período desse festival, que eu esqueci o nome agora, acontece uma vez no ano, elas vão para a cidade. Aí todo mundo vai para lá para ouvir as orientações. É muito comum isso na Índia, essa lógica do ser em detrimento do ter. Mas aqui no Ocidente não. A gente é muito mais massificado em ter, você vale o que você tem e não do que você é. Dificilmente a gente vai chegar para alguém que não tenha nada. A gente vai olhar para um mendigo de rua, uma pessoa, um morador de rua, a gente vai classificar na nossa cabeça aquela pessoa como uma pessoa elevada. A gente não classifica. A gente precisa fazer um esforço. Poxa, ali pode ter uma pessoa espiritual. Pode. Porque não ter bens materiais não significa ter essência ou consciência espiritual, por exemplo. Essa sua ação, né? Porque nosso tempo agora já está mesmo no limite. Até como boas reflexões. Nossa reflexão. Isso me faz lembrar uma historinha que fala sobre a pedra, né? Então diz assim, né? A pedra, o distraído nela tropeçou. O bruto ou violento usou-a como arma. O camponês cansado nela se sentou. O arquiteto, o engenheiro usou-a para construir. Michelangelo fez dela arte. Então, o problema não está na pedra, está no homem. Então, como você está colocando, o nosso problema é o ser. Então, talvez até nessa visão assim que as pessoas culpam o capitalismo, talvez o problema não seja a palavra capitalismo,
É o homem que faz uso desse conceito e, como você bem disse aí, com grande felicidade, se preocupa mais em ter do que ser, certo? Então, nós agradecemos, não é isso? Agradecemos a Marcelo. Eu sei que a gente tinha conversa aqui, resenha para fazer até meia-noite, não é isso? Então, a gente agradece a Marcelo, agradecemos a todos que estão conectados aqui nas nossas camadas da rede social e vamos dizer que nós continuaremos com essas reflexões, porque o tema reencarnação é um dos princípios básicos, como bem disse Marcelo, da doutrina, é um dos alicerces que sustentam essa estrutura desse edifício doutrinário do Consolador Prometido. E, como nós sabemos que a reencarnação não foi criação do Espiritismo, o Espiritismo vem dar clareza a essa lei. Assim como existem muitas leis do universo que os diversos missionários e cientistas foram descobrindo, a exemplo desse missionário que eu citei aqui também, que foi Isaac Newton, que descobriu as leis da gravitação universal, enfim, e tantas outras leis que já existiam, é claro. Então a doutrina traz com muita clareza, com muita lógica, as questões sobre a lei de reencarnação, os impositivos. Isso é bem tratado na doutrina espírita. E como disse Marcelo também, o Livro dos Espíritos, se nós, quando pegamos ele e começamos a folhear, logo no início está bem claro ali, no primeiro rótulo do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista, Kardec coloca isso aí. Porque o método que ele utilizou foi um método filosófico para poder chegar àqueles questionamentos. Então é muito maravilhoso, maravilha, agradecemos mais uma vez a Marcelo, agradecemos a todos que estão aqui na sala, e ensejamos que continuemos com esse apetite de aprender mais, mas acima de tudo de se transformar mais. Como você disse, de renascer mais. Então, na próxima terça-feira, nós vamos fazer o fechamento do mês num painel de perguntas e respostas. Teremos aqui Benício, nosso companheiro Benício, e nós aqui tentando fazer aqui um pinga-fogo, junto com ele, nesse tema tão instigante, tão interessante, que é falar sobre reencarnação. Nós vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir a nossa tia Carla que possa fazer a prece aí para a gente. Mestre Jesus, Mestre amado, Mestre querido, obrigada, Mestre, por estar conosco em todos os momentos. Obrigada por essa oportunidade de ouvirmos sobre os teus ensinamentos. Obrigada pela luz na nossa caminhada. Mestre amado, continua conosco, dando-nos a tua paz, iluminando as nossas mentes, para que possamos renascer todos os dias para o bem, para a caridade, livrando-nos, Mestre, desses males que ainda insistem dentro de nós, e fazendo renascer essa luz que também está dentro de nós e que precisa resplandecer e iluminar. Obrigada pela tarde de paz, de ensinamentos. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja.